em julho, né? Mês 7. Nós tivemos assim, para a glória de Deus, a honra de ir lá fazer o casamento desses dois abençoados aqui. Foi uma bênção. A Luzia foi com a gente, o Reinaldo e a Jovita. Nós somos em um carro só. Aí levamos a intercessora e o Reinaldo, que sempre acompanha o apóstolo nessas viagens longas, ou perto ou longa, porque, assim, sabe dirigir, ajuda, auxilia em tantas coisas, né, abençoado? E vocês vão ouvir, então, dela, que mora em Piracicaba, como foi que a graça chegou na vida dela e do pequeno. O pequeno, como chama o pequeno? Dirceu. É o Dirceu, mas ela, com tanto carinho, chama ele de... Pequeno. Então, a Maria e o Dirceu vai contar para nós como que a graça chegou na vida deles e como que foi aquele dia do seu casamento. Porque para nós foi uma bênção estar lá, ministrando e vendo como Deus manifestou naquele dia. Tá bom? Sim. Pode falar, meu anjo. Graça e paz, abençoados. Que alegria estar aqui com vocês. É verdade, né? Verdade. Bem verdade, né? É muito bom, gente. Eu vejo assim, que nem eu falei assim, Santo André tá pertinho. Antigamente, eu tinha uma dificuldade enorme de ir para a igreja. Eu gostava de falar das coisas de Deus, de ouvir a palavra de Deus desde pequenininha. Sempre fui muito na igreja. Me criei no catolicismo, né? E eu era chamada de beata, coroinha de padre e por aí vai. Mas eu ia assim na igreja e eu nunca me sentia assim totalmente preenchida e nunca ia para casa assim feliz. Sempre tinha um ponto de interrogação enorme, né? E por muitos longos anos, hoje eu tô com quase 50, né? Agora que eu vim assim me sentir assim feliz de verdade e entender e ouvir a palavra. E hoje eu e o Dirceu, nós temos assim uma história de vida bem parecida, um do outro, né? Amém. Nós tivemos 2 relacionamentos, eu de um lado da cidade, ele do outro, vivendo a vida dele lá não sei onde, em Araras, eu cá em Piracicaba. E a gente vivia vidas parecidas, gente. Incrível, incrível o que ele passou e o que eu passei. Eu estava sozinha. Havia então uma predestinação aí, né? 3 anos eu estava sozinha, ele também, 3 anos. Glória a Deus. E a gente se conheceu, foi apresentado um para o outro pelo Facebook. Falei assim, vamos conversar pelo WhatsApp, porque não gosto dessas coisas de rede social, ficar conversando em rede social. Então a gente já foi entrando em contato direto. E eu já fui bem direta também, porque eu já estava cansada de sofrer, né? Falei, tá certo. Não vamos, né? E tava com medo até então, né? Porque 2 relacionamentos sociais, né? e os 2 conturbados, né? Bem pesados mesmo, tipo assim, quando você pega a pessoa âncora, né? Nossa, que Deus. não vai. E o Dirceu da mesma forma. O que ele contava, eu contava, ele contava, eu contava. Só que ele falou assim, eu acho que você sofreu mais que eu. Acho que não, tá igual, né? E ele é evangélico, né? E eu católica. E às vezes eu estava em casa de domingo, hoje eu vou para a missa. Eu olhava na hora, eu vou para a missa. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. E o Dirceu na lei. Né? Não pendeca, né? E vai. Aí ele falou assim, como ele era, ele sendo evangélico, né? Ele não podia, né, ficar enrolado, né? Então tem que ser as coisas certinhas, vamos né? casar, então, né? Vamos casar, vamos se ajeitar. ajeitar. Aí ele veio de Araras para Piracicaba, para ficar mais perto, né? E daí ele falou, não, a gente tem que casar. Eu não posso ficar... Aí eu pensei assim, bom, como eu nunca senti nada no catolicismo, né, na igreja, sempre fui, mas nunca me preenchi em nada, eu falei, eu vou com ele agora, né? Vamos lá do outro lado ver se lá é melhor um pouquinho, né? Porque eu nunca encontrei nada na católica. Eu falei, vou aqui agora. Aí ele falou, onde nós vamos aqui? Ele falou assim, vamos na Assembleia. Porque não tem a videira aqui em Piracicaba, vamos na Assembleia. Falei, vamos. Aí cheguei lá, fiquei olhando, fui num culto, olhei. Aí vi aquela bagunça toda, aquele sapateado para lá, sapateado para cá. Já perguntava para ele, por que aquilo?
porque aquilo, Eita. e enchia ele de pergunta, enchia ele de pergunta, enchia ele de Era uma pergunta, igreja porque pentecostal. eu já tinha muitas perguntas, mesmo no católico, né? Eu já tinha muitas perguntas, que inclusive fui decepcionada por várias vezes, né? E aquele julgo em cima da gente, aquela condenação, né? Aquele peso. E eu comecei a fazer as perguntas para ele. E ele começou a me dar respostas, né? Mas daí eu falava, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que isso? E ele já tinha hora que ele ficava meio até nervoso de tanto que eu perguntava, porque eu queria saber. Imagino, né? Eu estava a Maria com sede, perguntando. eu estava com sede de querer saber, porque há muito tempo eu queria saber muita coisa e ninguém me explicava e eu não entendia nada, né? Então, quando a graça E eu chegou, queria então saber, enviou mais eu queria perguntas, saber, né? não é certo. Então tinha algo errado. Sim. Porque aí as pessoas, eu senti isso, eu senti aquilo, eu falei, mas meu Deus, por que eu não sinto? Eu pensava, aí eu olhava, eu tô sentindo isso, eu vi aquilo. Aí, por que você eu não via nada? Aí eu falava, Senhor, por que eu não vejo o que ela vê? Por que eu não sinto o que ela sente? Hoje eu sei o porquê que eu não sentia, né? Hoje eu sei, hoje é muito bacana saber. Então, o Dirceu falou assim, vamos ler a Bíblia. Então, eu comecei a ler a Bíblia, lia, tinha dia que eu dormia. Técnica de enfermagem, né? Trabalha, faz uns plantão meio louco, né? 24 horas, às vezes até 36. E comecei a ler a Bíblia. Mas não entendi. Não entendia, não estava entendendo nada. E ele começou a procurar no YouTube. Foi aí que vocês encontraram, então, o MGA. Vídeos. Daí ele encontrou um vídeo de um pastor falando de casamento. Aí olhamos assim, mas ainda não estava contente, porque Certo. eu continuei com as perguntas. E ele encontrou o MGA. Daí ele falou assim, amor, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Eu falei, o quê? Aí ele falou, olha só o que eu encontrei. Aí ele mostrou, aí cada ministração que... Aí aquilo ali começou a te dar um impacto. Aí foi impactando, nossa, daí foi. E quanto tempo faz que vocês estão recebendo pelo YouTube a Graça Apostolado? Porque nós somos lá em julho desse ano. Faz um ano? Já fez um ano já. Porque quando vocês chamaram eu e o apóstolo para fazer a ministração do casamento, vocês já estavam um tempo em graça, então? Já estava em graça já. Entendi. Aí nós planejamos tudo, falamos assim, agora daí vamos chamar, falou, eu quero que eles façam nosso casamento. Você falou. Mas nós já estava ouvindo a ministração. Como aconteceu com você? Você saiu, porque ela já não estava mais no catolicismo. Então, você saiu também da igreja da lei e ficou só no YouTube ouvindo as ministrações? Eu estava um dia sozinho, ela estava no plantão dela, e eu estava puxando o YouTube, daí eu via o apóstolo Marco. Certo. Aí eu falei assim, daí ele... Estava a ministração, só que eu não lembro a ministração que ele estava fazendo. Mas você começou a olhar na Bíblia. Eu já olhei na Bíblia, ele falando a ministração e eu acompanhando na Bíblia. Certo. Eu falei. Aí sabe que quando você tem aquela clareza, você não tem nem clareou. como explicar, não tem nem explicação. Não, a claridade aí, a hora quando que ela vem chegou, do Senhor... E a hora que ela chegou, eu falei tudo para ela, parece que a mente abriu também. Que ela aceitou na hora também. Aí nós não fomos certo, mais. Era o que ela procurava, Era o que ela glória procurava. a Deus. E eu procurando passar o certo para ela, mesmo na lei. Você achava que era o certo, você tinha aprendido, né, abençoado? Eu me ensinaram daquela forma. E você estava passando para ela. Eu estava passando para ela e eu procurava no YouTube, essas coisas, para mim não passar a explicação errada para ela. Eu falei, foi aí que Deus te pegou, né? Falou, ai daquele de falar coisa que eu não falei. Sim. Daí foi aquele julgo, né? Você vai ser Você queria ensinar ela da maneira dela, certa. Você vai ser responsável pelo sangue dela, sabe, ela batiza ou não, né? Aí eu fiquei procurando achar o que era melhor, o certo para ela. Certo. Aí eu entrei na administração, vi essa administração, daí... Aí então, depois de um tempo que vocês estavam ouvindo o apóstolo, vocês dois acharam correto chamar ele para fazer a administração do casamento. Porque preparando para ela se batizar na Assembleia. Ele já estava preparando. Isso aí eu falei, meu amor, você não precisa mais disso não, você já é salvo pela graça. Glória a Deus! Amém! Ele falou assim, amor... Você só ia tomar... porque a gente... Ele falou assim, você vai se batizar, tudo e tal, né? Aí eu falei... Tá bom, né? Eu estava acompanhando ele, né? Daí quando ele descobriu, ele falou assim, amor, você não precisa se batizar, você já foi batizado em Cristo, você é salvo pela graça, você não precisa de nada disso. Eu falei, glória a Deus. Falei, então tá, né? Era daí isso que vocês a gente queriam. falou assim, mas vamos fazer certinho, né? Certo. Vamos então. Daí eu falei para ele, amor, vamos falar para o apóstolo vir dar uma bênção apostólica pra gente, no nosso casamento, pra gente fazer... Aí casamos no civil,
e chamamos vocês para ir lá, para a gente receber uma benção apostólica. Então, quando nós chegamos lá para a ministração do casamento de vocês já estavam em graça um bom tempo, então. Sim, a gente já estava acompanhando já. É porque nós não conversamos, né, Maria? Eu, você, o pastor. A gente não sabia como que foi que vocês encontraram a graça. Isso. Ela faz parte lá do grupo lá e tá lá, sempre conversa, sempre põe as coisas dela lá. Maria conversa sempre bastante. Sempre observando. Fica observando, né? Porque às vezes sempre tem pessoas lá, abençoado, que uma hora ou outra dá uma falha, né? Aí a gente fica assim meio chateado. Eu fico triste. Ela também, não, aí eu ela fico fala. triste, é que eu penso neles, né? Eu falo, poxa vida, né? Eles falam tanto, né? Desde o início. E eu costumo dizer assim, desde que a gente entrou no grupo, o que foi falado, a gente sempre se policia para não ficar, né? Porque na verdade... Na verdade, eu gosto de estar sempre mandando mensagens do coração. Eu não gosto muito de estar copiando mensagens. Esse negócio de encaminhar é ruim. Eu também não gosto muito. Eu gosto de digitar, eu gosto de escrever. Até mandei aquele áudio cantando, acabou de sair do coração. Aí assim eu falei pro pequeno, eu falei, acabei de fazer um refrão, falta os estrofes. Aí vai cantar no Miloa. Eu falei para ela. Então, olha, abençoada, esse casal... Então faz mais de um ano, né, que vocês estão em graça. Depois eles chamaram o apóstolo lá em julho para fazer a administração do casamento deles. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vai fazer ainda 4 meses. Então, lua de mel. Aí os dois, uma com a sua história, você com a sua história, se encontraram. E ali já tinha uma predestinação, porque a graça tinha que encontrar os dois. É porque eu sempre tinha essa dúvida, né? Eu falava, eu tenho que sentir algo na igreja. Porque eu sempre gostei de ir na igreja, eu sempre gostei de ouvir a palavra, sempre gostei de falar das coisas de Deus, caminhar no propósito, na vontade, né? Mas eu sempre me sentia naquele vazio. Então, por isso que eu sempre tive perguntas. Então, quando a gente começou a entender a graça, a gente conheceu o ministério, que a gente lia a Bíblia, daí a gente falou, por que eu nunca vi isso? Olha, eu vou falar algo para vocês, então, parecia que a gente nunca enxergava nada na Bíblia. Hoje a gente fala, nossa, por que ninguém nunca disse isso pra gente? Verdade. Então, hoje e eles são fiéis, viu? Todo mês certinho, eles contribuem no ministério, fala com o apóstolo, estão ali sempre recebendo as orientações. Não é porque eles moram longe, que igual o caso de muitas pessoas, moram longe e às vezes sai por aí fazendo arruaça. Não, chegam na hora do culto, ouvem o culto, na hora de semear, semeiam, como se estivessem aqui. Né, Maria? Eu me sinto aqui. É uma graça os dois. Eu me sinto aqui. Quando eu não pego, assim, às vezes, nossa, hoje nós estamos em casa, quando eu pego ao vivo, a gente assiste nos outros dias. E quando eu estou assistindo, eu me sinto pertinho, parece que eu estou aqui. Glória a Deus. Eu me sinto pertinho, eu me sinto aqui dentro. E quanto tempo vocês gastaram hoje para chegar aqui? Quanto deu umas deu, 3 horas? Deu umas 3 horas? 3 horas. 3 horas. Não é difícil, não é tão longe, abençoado, não é? Pra gente buscar as coisas de Deus, né, Maria? E o maravilhoso é que de primeiro nada eu conseguia. Eu não conseguia arredar o pé da minha casa, nem para ir enxergada na casa de mamãe. Hoje eu falo assim pro Dirceu, tal dia nós vamos em tal lugar, no MGA. Tá. O pequeno é bonzinho, né? Já vi tudo. É uma benção essa criança. Um docinho pra você, né? Tão bonitinho, abençoado. É um casalzinho que deu certo, hein? E hoje, tudo que a gente fala, gente, nossa, é maravilhoso, tudo tá certo. Lá onde você trabalha, as pessoas como gostam de você. Naquela clínica. Eu fiz o casamento lá justamente por causa deles mesmo. Porque eu queria que eles participassem. Abençoado, uma clínica que nós chamamos de repouso, de pessoas já mais de idade, né? Ali tem os idosos. Uma coisa muito linda de ver. E ali você tem a oportunidade de semear a palavra para eles também. Sim. Sempre que perguntam, Maria, os médicos, né? Sempre que perguntam, que religião você segue? Daí eu começo a falar do Ministério da Graça, né? Sim. Eu vivo em graça, embaixo do apostolado de Paulo. Porque é diferente, né, abençoado? Na verdade, o nosso linguajar é muito diferente. Eles falam assim, nossa, Maria, você fala tanta coisa bonita. Daí eu falo, minha filha, viver em graça. Deixa eu mostrar pra você. Aí eu pego e já dou um folhetinho, que aliás tinha acabado, pedi de novo, já tá levando mais folheto hoje. Tô levando Amém? folheto. Então, abençoados. Olha, eu tenho só que agradecer. Só agradecer a Deus por eles. Você tem filhos, né? Tenho 2, Mateus e Gabriel. Deles eu não me recordo
dele tinha lá? Não, né? do Dirceu não. Não tem. Não. Mas nós Só conhecemos Mateus os e Gabriel. filhos dela, os filhos da Maria, nós recordamos que estavam lá. Então, glória a Deus pelos seus filhos, glória a Deus pela vida do Dirceu, né, Dirceu? Amém. Tão bonzinho com ela. Chega aqui, você tem que ver que docinho os dois ali. E que os anjos de Deus continuem manifestando na vida de vocês, que seja essa glória, que sejam essa bênção, que vocês sempre prosperem em tudo que vocês fizerem, tanto na sabedoria, no entendimento, no conhecimento, que vocês cresçam junto, principalmente no entendimento da graça, né? Amém. E as demais coisas o Senhor vai acrescentando na vida de vocês. Amém, minha linda? Amém. Amém. Eu costumo falar assim também, que o Dirceu, eu estava indo na igreja, né? Com o Dirceu, que eu falava assim, nossa, eu tenho que sair do catolicismo e ir para a igreja do Dirceu, porque lá acho que eu vou sentir o que eu quero sentir, né? E então ele começou a me ensinar. Eu falo assim, ó, pequeno, Deus acho que falou assim para você. Você vai ensinar para Maria, mas vai ensinar o certo. Então eu vou te apresentar o MGA. Glória a Deus. Porque Deus, ele foi lá buscar o conhecimento para te dar. Aí Deus apresentou, achou. Que era o que eu procurava, né? Foi no YouTube procurar e acharam o MGA. Achamos. Isso. Preocupado em ensinar o certo para ela. E fui lá e achei o certo mesmo. Deus me iluminou. Deus é uma coisa que não dá para explicar direito. Porque nós dizemos que é uma predestinação. É uma predestinação mesmo. Eu creio nisso mesmo. É isso mesmo. Porque então você foi na internet buscar o certo e Deus deu certo. E deu Exatamente. certo mesmo. E deu tão certo que eu peguei na hora. Eu peguei a revelação assim na hora, assim, passei para ela, ela também pegou. Foi bem o que eu queria mesmo. E abandonemos lei. Falei assim, não. E foi bem o que eu procurava. Ficar na lei, jamais. Não quero ficar nesse julgo mais, não. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Amém? Que gracinha. E olha, nós não nos conhecíamos antes, hein, abençoado? Nós não conhecia. Nós fomos conhecer eles lá. Quando chegamos lá, quem é o Dirceu? Assim, eu via por foto, né? Ó, Dirceu, Maria. Mas muito casal muito abençoado, muito bom. Foi uma bênção o casamento deles. Aliás, nós passamos ao vivo. Alguém chegou a ver nesse dia? Que nós passamos ao vivo, foi desse abençoado aí, tá bom? Então, glória a Deus pela vida deles. Anjos continuem ministrando não somente na vida deles, mas também na sua casa. Que haja ministração dos anjos sobre o teu lar. Amém?